Vamos falar do Atlético, que martelou, mas futebol tem umas máximas, entre elas. Quem não faz, leva. O Atlético não levou gols, mas não levou o título. E quem comenta esta derrota nos pênaltis para o Lanús na final da Copa Sul-Americana é Ale Oliveira. Fala, Ale. Bem, amigos do apito final, não deu pro Atlético nessa decisão. O time criou boas oportunidades, foi melhor no tempo normal, foi melhor na prorrogação, mas nos pênaltis o Lanús teve melhor sorte, né? Acabaram desperdiçando pro Atlético o Hulk, o Biel e o Vitor Hugo. O Atlético que no primeiro tempo teve aquela formação com 3 zagueiros, né? Com o Rony trabalhando pela ala direita, o Arana pela esquerda, o meio campo com Alan Franco, o Igor Gomes e Bernard, e na frente Hulk e Dudu. E o Dudu foi o melhor jogador do time no primeiro período, em que criou as principais possibilidades. Foram pelo menos 3 grandes chances no primeiro período. No segundo tempo, o time sentiu um pouquinho do desgaste, mas mesmo assim, teve ali as suas oportunidades com o Júnior Alonso, com o Bernard, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Lanús, que sempre quis o tempo extra e depois as penalidades. O Lanús estava muito feliz com o empate, veio realmente para se defender, né? E conseguiu o seu objetivo. Mas na prorrogação, as principais chances do jogo, né? E elas foram acabar caindo pro Biel. Uma de cabeça, outra numa finalização que ele saiu cara a cara com o goleiro, mas acabou desperdiçando, e aí o preço foi alto, foi realmente a disputa de pênaltis. E mesmo o Atlético sendo e jogando melhor do que o representante argentino, acabou ficando com o vice-campeonato. Depois de, assim, ter sido melhor em campo, ter sido melhor fora do campo, né? Porque tem quase 3 vezes o orçamento do Lanús, teve 6 oportunidades no tempo normal e na prorrogação, contra absolutamente nenhuma do Lanús. Mas aí, nos pênaltis, não brilhou a estrela do Galo, não adiantou a torcida gritar, eu acredito, o Galo perdeu a final da Sul-Americana. Que dia triste para os torcedores do Galo. Fabiola, Trajano, Mili, muito boa noite para vocês. A gente estava acompanhando aqui, né, juntos, essa cobrança de pênalti. Que desespero, Fabiola, que desespero, que triste o Galo não ter conseguido essa vitória. Olá, amigos, Trajano, Mili, Domi. Todo mundo sabe que eu sou de Belo Horizonte. Claro que eu tenho gente da minha família atleticana. Fico triste pela parte alvinegra da família, né? O Galo meteu bola na trave, né, com o Bernard. Mas aí a gente vai falar aqui durante o programa. Eu não gosto de colocar a culpa em um atleta, porque o futebol é coletivo, mas a verdade é que o Biel, toda a torcida do Atlético sabe, né? O Biel não é um jogador para estar no elenco do Galo, né? Nem no banco de reservas. Ele é muito rápido, ele é ágil, ele incendeia o jogo, mas finalização não é o forte dele. E aí ele perde 2 gols, claros, assim, chances reais, e ainda desperdiça o pênalti. Mas do futebol, o Hulk também perdeu dele, né? O cara que a torcida do Atlético bota fé e acredita, acaba desperdiçando o pênalti, mas também ele já estava andando. Na prorrogação, o Hulk estava caminhando em campo. O cara tem 39 anos. Ficou enquanto pôde, enquanto conseguiu lutar, né, para poder ajudar o Atlético. Foi fominha algumas vezes, poderia ter passado a bola. Mas, para mim, Igor Gomes, o grande nome do jogo, assim, para mim, o Igor Gomes tem que ser ovacionado, extremamente eficiente na marcação, passes precisos, ainda teve finalização dele. Para mim, o Igor Gomes é a parte boa dessa final. E para mim, também, o Sampaoli tem sua culpa ali, né? Ele não coloca o Scarpa como titular, né? Ele balançando a cabeça. O Scarpa entra e muda a história da prorrogação. O Scarpa é muito diferente tecnicamente, gente. Ele entra e o Galo começa a produzir muito mais na prorrogação. Então, muitos erros de um time que era infinitamente melhor, porque o Lanús não sabe finalizar. O Lanús marca muito bem, fez um ótimo jogo dentro da proposta dele, mas as finalizações do Lanús são lamentáveis, para dizer o mínimo. Então, muitos erros, e a parte boa é Igor Gomes no time do Galo. Domi.
Mas será que dá para a gente colocar esse peso em cima do Biel? A gente tem as informações de que o Hulk, obviamente, está muito emocionado, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o peso de mais uma derrota na carreira do Hulk, mas que é uma carreira muito vitoriosa também. Não dá para a gente apagar isso, né, gente? Nesse momento de tristeza da torcida do Galo. Mas o Biel é um cara que perdeu 2 chances muito boas durante o jogo, Miri, deixou a torcida desesperada e ainda perde esse pênalti, tá chorando muito, muito, muito nesse momento, mas o time do Galo não fez por merecer essa vitória, ou fez, e dá pra gente colocar um peso maior nesse pênalti e nos gols perdidos do Biel. Boa noite, Domi, Trajano, Fabiola, todas e todos aqui com a gente. Assim, eu acho que o Galo se fosse uma luta de boxe por pontos, o juiz levantaria a mão do Galo, sabe? Porque o Galo foi melhor do que o Lanús. O Lanús não ofereceu perigo a não ser nos 10 minutos finais do segundo tempo da prorrogação. Aí o Lanús foi para cima porque o time do Atlético estava extenuado. Muito quente, então a Conmebol vai ter que rever esses horários, gente, assim, estamos dentro de uma emergência climática. O calor, 30, 30 e poucos graus, já não é os 30, 30 e poucos graus de antes, ele é mais sufocante, ele é mais seco, então, e 30 e 30 e poucos graus para jogar bola é muita coisa, então talvez pensar em jogos noturnos, olha só que absurdo, né, a gente está dentro dessa distopia. Eu acho que o Galo foi melhor até cansar. Quando cansou, o Hulk adotou o estilo Neymar de jogar bola. Ficou ali na linha do meio de campo para evitar o impedimento e tentando sair com a bola para atacar, mas perdia, ele tropeçou. O Hulk é um jogador muitíssimo acima da média. Na prorrogação, ele estava tropeçando na bola, caindo sozinho, não acertava um passe. Então, a decisão de deixar, mesmo que seja um craque, um jogador nessas condições para bater pênalti, gente, não é uma coisa qualquer. Você precisa estar com o seu corpo mais vivo, você precisa estar alerta, você precisa estar atento, você precisa fisicamente estar inteiro. Então, não era o caso do Hulk. E o Hulk perdeu o pênalti dele. O Biel, a crítica em cima do Biel, assim, quando a torcida do Galo e a diretoria tratou o Biel como se o Biel fosse um craque quando o Biel chegou, gente, eu lembro do Biel começando no Fluminense. Era um jogador muito interessante, mas ainda é jovem, não é o craque que ele foi recebido para ser, sabe? E ele perdeu um gol feito, né, de cabeça, ele nem pulou para cabecear, e ele meio que atrasou a bola para o goleiro do Lanús, ali o jogo poderia ter sido decidido para o Galo, e agora perdeu um outro. Então, eu acho que tem uma dor coletiva da torcida do Galo, segundo ano seguido, que chega numa final, não é pouca coisa, né, gente? Mas aí tem que lidar com esse gosto amargo, mas vai ter também as grandes histórias dentro de uma outra grande história. Agora eu quero a visão do Vinícius, né, que acompanhou a partida também, e, Vini, o Atlético pecou pela incompetência, principalmente na prorrogação, de não converter as chances criadas, né? Pois é, Romano, foi um jogo amarrado, né? Foi um jogo ruim tecnicamente, mas ainda assim o Atlético teve chances para poder vencer a partida e conquistar o título. As 2 bolas, né, que caíram, uma no pé do Biel e outra na cabeça, ele desperdiçou já na reta final da prorrogação. Ano passado, o que o Atlético precisava para ganhar a Libertadores, as bolas caíram nos pés do Vargas e ele não conseguiu marcar. Esse ano foi nos pés do Biel. Mas eles não estão lá porque eles imploraram para jogar no Atlético, eles não estão lá obrigados, é porque alguém contratou, né? Alguém trouxe o Biel, alguém renovou o contrato pro Vargas, então mais uma vez o Atlético também, ele fica refém de poucas opções, principalmente no setor do ataque. Hoje o São Paulo não tinha, por exemplo, um centroavante, se ele quisesse mudar a configuração do jogo, um camisa 9 para tentar colocar a bola pro fundo das redes, a opção que ele tinha para mudar o jogo era o Biel, né? O Biel tá tentando fazer, mas ele não vai passar muito disso, né? É um jogador que não tem a mínima condição de, por exemplo, investir 7 milhões de euros, mas eu acho que ele não pode ser tratado como vilão, até porque ele só chegou porque alguém viu que ele tinha potencial e condições de ser protagonista ou de ser uma solução para o Atlético em algum momento da temporada. E eu dizia, Romano, durante esse segundo semestre todo que a Sul-Americana poderia ser a salvação pro Atlético no ano. Salvação mesmo, e não para coroar um trabalho, porque resta muito pouco, sobra muito pouco pra gente analisar algo de positivo em 2025. Quase nada, né?
porque é um ano, mais uma vez, que o Atlético faz um campeonato brasileiro medíocre, assim como foi na temporada passada. Mais um ano em que tem muitos desequilíbrios no elenco. Acabei de apontar aqui que o Atlético não teve um centroavante, mais uma vez nessa final. Ano passado tinha o Allan Kardec como opção para o Gabriel Milito. Então ficam mais uma vez lições, e agora é juntar os cacos, porque eu acho que dificilmente o Atlético vai ter forças para buscar uma reação e conseguir uma vaga para a pré-Libertadores, pensando na melhor das hipóteses, num 8º lugar. Até porque a sequência também não é boa, não é fácil, né? Dificílimo. Próximo jogo é o Flamengo. Né? Faltando 4 jogos, tem Flamengo e tem Palmeiras ainda pela... Pois é, né? Brigando pelo título. Tudo bem que Palmeiras está empatando e o Flamengo nesse momento está vencendo, né? Pelo placar de 3-0. O Flamengo está aumentando ainda mais a sua liderança, né? Só distância, distanciamento para a equipe do Palmeiras. Se a gente pegar nesse exato momento, o Flamengo tá abrindo 4 pontos do Palmeiras, né? 4 pontos. E aí vão restar 3 jogos, né? Para essas equipes. Em 9 a serem disputados. É muito difícil tirar essa diferença. Se o Palmeiras persistir nesse empate, o título fica encaminhado pro Flamengo. Agora tem um detalhe. O Atlético cometeu um grande erro. E aí falando de temporada, né? Você falou sobre coroar a temporada e não ter um atacante, né? O Atlético, por exemplo, pecou. Talvez se o Coelho tivesse jogado, seria um outro. O Coelho é muito mais decisivo do que o Biel. Sim. Mas, de montar elenco, de contratar jogadores a pedido de determinado treinador para um esquema de jogo. O Atlético, mais uma vez, errando sobre isso. O Atlético ficou muito refém dos pedidos do Cuca, né? Na verdade, o Atlético poderia ter confiado mais até no seu departamento, né? No Siga, mas acabou que o Cuca teve mais voz. Mas você quer um exemplo? Sim, pode falar. Meio campista do Fluminense. Jogando muito, né? Que o Siga indicou ao Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta, indicado pelo Siga, e o Cuca não quis. Tem disso, né? Eu acho que uma esperança que tem para 2026 é que a montagem do time passa muito pelo Sampaoli. E nessa montagem, né, e de entender de futebol, eu tenho muito mais confiança no Sampaoli. Mas ele errou hoje. Sim, errou em alguns aspectos. Eu acho que na escalação é até compreensível, por exemplo, eu teria entrado com o Alexander, mas o Alan Franco, ele teve, pra mim, um bom comportamento, mesmo lesionado, ele correu pra caramba, jogou enquanto pôde, já até a reta final do jogo. E o Igor Gomes, que pra muitos seria o reserva, não seria titular, pra mim foi o melhor em campo do Atlético. Então não tem como contestar, o Igor Gomes fez mais uma boa partida. Pela direita, o Rony tecnicamente é inferior ao Scarpa, mas o Rony cumpriu uma função tática que talvez o Scarpa não teria conseguido cumprir, né, de marcar ali até o final. O Rony lutou bastante. E o Scarpa, assim, quando entrou no jogo, né, ele demorou um pouquinho a sentir ali a pegada do jogo, porque logo no primeiro lance ele quase deu uma entregada. São uma sequência de erros, né, Romano, que mais uma vez termina aí com um ano melancólico pro Atlético. E assim, o torcedor ficar na bronca com o Biel, e não sou advogado do diabo aqui não, do Biel perder gol, as duas chances que teve, ok, mas na cobrança de pênaltis, o principal jogador do Atlético mais uma vez cobrou mal. Cobra mal o pênalti. E cobrou mais uma vez, telegrafou o pênalti defendido pelo goleiro do Lanús. Fala, massa, fechando mais um vídeo aqui do canal, com mais um pouco de análises da final contra o Lanús. Quem puder deixar o like aí, já agradeço. O like ajuda o canal a continuar no ar, continuar crescendo, para que nós possamos continuar trazendo notícia para vocês, ficar informados do que acontece do Galo, tá bom? Então, já deixa o like aí para dar sua força aí pra gente, tá? E para quem tá chegando, tá? Seja bem-vindo. Esse canal aqui, ele traz notícias, bastidores, tudo sobre o Galão, para que você ficar informado. Então, já deixa meu convite para vocês, se inscreverem no canal. E também não esqueça de ativar o sininho de notificações, que ele avisa quando sai uma notícia nova, tá bom? E o YouTube te avisa. Então, é muito importante que você ative o sininho de notificações, tá bom? Deixa a opinião de vocês, tá bom? Fica à vontade para vocês comentar aí. E é só isso. Vou ficar por aqui. Um forte abraço a todos. Muito obrigado a todos pela companhia de vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu, Massa.